Graça e paz, irmãos, uma excelente e abençoada noite, em nome do Senhor Jesus. Se aqui estamos é porque Ele nos sustentou. Glórias sejam dadas ao nome dEle, né? Tudo aquilo que acontece com a gente era para o nosso bem. Se não for para o nosso bem, é para o nosso crescimento sempre. Abram comigo em Salmos 90. Hoje a gente vai falar uma palavra. Salmo, né, foi Davi que fez, só teve um deles que não, e é uma palavra muito bonita. E hoje a gente vai falar da fragilidade humana, como a gente é frágil, e a gente precisa ter essa consciência da nossa fragilidade, porque dia a dia a gente tem passado por muitas coisas. Talvez o que você passe não seja o que eu passe, não é isso que está em julgamento aqui. Está em julgamento que nós somos pó e que se a gente não se render ao nosso Senhor Jesus, pior a gente fica. Talvez hoje esteja confortável, mas vamos ver o que o Senhor Jesus fala conosco. Se vai ser sempre assim. E começa assim: a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Deus é eterno, nós não. E fala assim: esse é a oração de Moisés, homem de Deus. Esse é o salmo que vai ser escrito por Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Geração em geração, o Senhor tem sido o refúgio de muitos de nós. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Antes de que ele fizesse qualquer coisa na terra, qualquer coisa no mundo, Deus é Deus. Ele é Deus. É que ele já afirma. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então aqui, lembra daquela coisa de esperar no Senhor? Que tudo é no tempo do Senhor? Que às vezes 1000 anos é como um dia. E que ele já fala, né? 1000 anos são como um dia de ontem para ti. O tempo de Deus não é o nosso tempo cronos. É o tempo que ele acha que a gente deve passar até ele te entregar a tua bênção. Então ele fala: tu reduzes os homens ao pó e dizes: tornai-vos pó, filhos dos homens. Qualquer momento ele pode fazer isso com a gente, porque ele tem a gente na palma da mão dele. Nós somos sopro de vida nas mãos de Deus. Ele que nos dá a vida, ele que tira. Mas ele fala da promessa do Senhor. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Olha a comparação que ele já faz. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Então, o que ele fala aqui? Nós somos como uma árvore, uma pequena planta, vamos colocar assim. A gente nasce, vai crescendo, e ao entardecer, que é o envelhecer, ele vem e corta. O tempo de cortar é dele, sempre do Senhor Jesus. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Por quê? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Aqui a gente é angustiado, não é? Tem 2 tipos de angústias, tá, irmãos? Aquela angústia que é criada maléfica pelos malignos, igual hoje nós temos uma parte que, se a gente estiver na retidão com Deus, a gente vai estar sofrendo ataque de um espírito maligno que está levando muitas pessoas ao suicídio. Não é esse espírito que eu estou falando. Eu estou falando daquela angústia de você ter sido pecador
e as tuas iniquidades estão diante de ti. É uma angústia de você servir a Deus e você se sentir pecador diante de Deus. Não é essa angústia que te leva ao medo, ao temor, à depressão. Não é isso, isso é uma coisa maléfica. Ei, depressão, ela é maléfica sim, ela tem um espírito depressivo junto. Aí ela começa a mexer na questão neurológicas e aí você precisa de tratamento. Não tô falando dessa não. E nem tô falando que só expulsando demônio às vezes você vai ser curado. Você precisa de tratamento sim. Deus deixou os médicos na terra com ensinamento. Porque não. Eu tô falando daquela quando você sente que você pecou e que você está errado diante do Senhor, porque Ele coloca os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta, uma história breve. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pelas suas robustez chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação pela qual deve ser remido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então aqui ele pede sabedoria, Senhor, que meu dia eu seja contado, que seja transformado, para que eu seja sábio no dia. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Então aqui a gente já deixa de ser pecador e ele já clama para aquilo que o Senhor pode nos dar. Que a gente, assim, na madrugada, quando a gente florescer, a benignidade esteja conosco, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha só o que ele pede. Senhor, confirma sobre nós a obra das nossas mãos, aquilo que eu tenho feito de bom, que o Senhor confirme. Mesmo eu sendo pó, mesmo eu tendo pecado, mesmo eu sendo essa erva, esse sopro, esse nada dessa brevidade de vida, porque há pouco tempo a gente era criança. Quem ainda não se lembra do tempo de criança, adolescente, hoje já somos adultos, às vezes pais, mães, avós. E a brevidade da vida, ela passa. Então, cada dia, a cada instante, Moisés pede ao Senhor que Ele encha cada dia anos de alegria e que Ele lembre a nós cada obra feita, obras, ajudas, benignidades que fizemos e não nossas iniquidades. Esse salmo é um... Perdão, irmãos. Ele pede para que o Senhor nos ensine a viver dia a dia. Olha quão lindo e quão submisso Moisés se colocou diante do Senhor. Moisés foi uma pessoa que colocou o tempo inteiro a vida dele diante do Senhor. Ele colocou a vida dele diante do Senhor. Mas é que ele para e pede: Senhor, me ensina e me lembra das minhas boas obras. Me ensina a viver o dia a dia. Me ensina a ser cada dia agradecido a ter a tua benignidade. Nosso Senhor é tão bom, é tão farto de coisas boas, mas a gente se apega tanto aos nossos pormenores que a gente não está vivendo. E hoje, como que eu e você estamos vivendo? Estamos deixando só o dia passar? Ou estamos nos alegrando no Senhor Jesus todos os dias? Uma pergunta para ficar aqui, ó.
martelando. Irmãos, desculpa, hoje estou inquieta, estou com um pouco de coceira, vocês vão entender daqui uns dias, um pouquinho de alergia também. Então, é só até aqui que o Senhor manda falar. Queria agradecer a todos que têm compartilhado esse vídeo. Glorificado e exaltado seja a vida de cada um. Se essa palavra atingiu o seu coração, toda honra e toda glória somente a Deus. Tudo é por Ele e para Ele, para a exaltação do nome dEle. Se sim ou se não, compartilhe. Ide pregar o Evangelho para todas as criaturas. Seja um discípulo do Senhor nessa terra. Você tem o Insta, tem o Face e tem o YouTube. Não compartilha se não quiser. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais uma palavra rema para o teu coração. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom Adonai.